Fala galera, um prazer inestimável, eita bexiga, em estar aqui com vocês. Pessoal, resolvi gravar uma videoaula bem rapidinha para falar do concentração de uma solução. Mais especial, a famosa, aquela que causa dor de cabeça, tá? Transtornos psicológicos, é a molaridade. Ou também conhecida, vamos pegar aqui nossa canetinha, fazer aquele balãozinho cabuloso. Concentração em quantidade de matéria, também chamado de mol, pelo volume da minha solução. Então, pessoal, o que nós temos que relembrar uns conceitos bem básicos? Olha só, foco aqui nesse simulador para mostrar para vocês. Seguinte, pegar aqui, ó, nesse simulador o que nós temos? Vou colocar uma certa quantidade do meu soluto, aquele que é menor quantidade, tá? Deixa eu dar uma pausa aqui. Então anotem aí, pessoal. Soluto é aquele que está em menor quantidade, ou também que se dissolve em alguma coisa, certo? Depois, esse soluto aqui, ó, tá? Que a gente colocou, tá num solvente. Então, esse solvente, que está em maior quantidade, ele é chamado de solvente, tá? Então, ele está em maior quantidade. A composição, pessoal, do soluto mais o solvente, nós temos uma solução. Então, para vocês memorarem, tá? Trazendo o recurso da memória, uma solução é sempre uma mistura homogênea, uma única fase, beleza? Então, aqui, olha só, nesse simuladorzinho, a gente verifica que a gente está expressando mol por litro, ou seja, essa quantidade de soluto que eu coloquei, eu não quero expressar em termos de grama, eu quero expressar em termos de mol, belezinha? Então, seguimos em frente. O que nós temos que pensar quando a gente fala em concentração mol por litro, ou também concentração molar? Ele, ó pessoal, pegar aqui aquela canetinha no capricho. Pode ser a sua representação da molaridade, pode ser por colchetes, aqui o professor colocou para mostrar para vocês, ou um M, pessoal, mas é um M assim, ó, bem feitinho, só com uma perninha, ó, no capricho. Então, eu posso representar dessas duas formas. Esse M, bem feito, e o colchetes. O que é esse N com essa bolinha? Tá? É o número de mol e é em relação ao meu soluto. Anota aí, pessoal, em relação ao meu soluto. E o volume sempre é em relação à minha solução. Só que quando a gente fala em número de mol, né, que é essa grandeza de quantidade de matéria, a gente tem que pensar que o número de mol, ele é a massa em gramas do meu soluto dividido pela massa molar desse cara. Então, a massa que você tem em 1 mol. Tudo isso, pessoal, a gente pode juntar, tá? Vou pegar aqui o marca-texto. A gente pode juntar isso aqui com isso aqui. Como assim, prof? Deixa eu pegar uma canetinha. Olha só, uma vermelhinha. Seguinte, você tem o número de mols, é isso aqui, massa pela massa molar, certo? Em termos de fórmula, reescrevendo, nós temos o colchetes, ele pode ser igual a massa do meu soluto dividido pela massa molar vezes quem? O meu volume da solução. É a mesma coisa, só que aqui eu coloquei apenas o número de mols e aqui eu já coloquei a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Vamos fazer um exercício juntos para a gente entender o significado? Adianto a você, pessoal, que a gente pode utilizar regra de 3, tá? Ou fórmula, você fica à vontade, é a mesma coisa. Sugestão do prof. Vamos aprender a montar regra de 3 com a molaridade? Como assim, prof? Vamos supor, tá, que o exercício chegou e falou assim, ó, você tem uma concentração de uma solução 0,8 mol por litro. Então, como que eu resolvo esse exercício em termos de regra de 3? Eu posso fazer uma leitura bem simples. Eu posso começar a escrever a primeira linha da minha regra de 3. Então, eu tenho 0,8 mol. Então, tudo que estiver falando de mol está falando do meu soluto, ou do meu solvente ou da solução. Sempre é do meu soluto, tá? Aquele que está em menor quantidade. Por litro, ó, acompanhe comigo lá, ó.
por litro quer dizer que você tem em 1 litro. Então, se ele perguntar, qual que é a quantidade de matéria em 0,2 litros? Você vai colocar na coluna da direita ou na coluna da esquerda? 0,2 litros, eu vou colocar na coluna da direita. Prof, por quê? Porque quando eu falo em litros, olha só, quando eu estou falando em litros, eu estou falando desse lado aqui, mesma unidade de medida. Eu coloco o x aqui, eu encontro x igual a 16, tá? 2 vezes 8, 16, volto 2 casas, 0,16. Aí você para e pensa, prof, essa resposta é aqui, em qual unidade? Mol. Então eu venho e coloco mol do soluto. Beleza, pessoal? Então com isso a gente chegou a essa ideia central de molaridade. Bora fazer um exercício? Então vem com o prof. Olha só o que nós temos aqui. Seguinte. Questãozinha do Enem. O que ele está perguntando? Tá? Ó, ele fala da cafeína e fala que a cafeína tem um nome, tá? 1,3,7 trimetilxantina, fornece a sua massa molar de 194 gramas por mol. Vai falar da sua estrutura química e fala que em uma xícara de café contém 80 miligramas de cafeína. Beleza? Então, olha só, ele quer saber o quê? Qual é mol por litro, qual que é essa concentração de mol por litro descrita lá na xícara quando tem esse volume de 200 mililitros. Então, como que a gente pode fazer por regra de 3 bem simples? Olha só, ele disse que numa xícara, vou pegar uma outra corzinha, você tem 80 miligramas, tá? Em quanto de volume da xícara? Em 200 mililitros de xícara, tá? No volume da xícara. Então, aqui seria o meu soluto, que é a cafeína, e aqui seria a minha solução, tá? Agora, ele quer saber mol por litro. Mol por litro, nós fazemos a leitura, é em 1 litro. E eu posso colocar 1 litro aqui, pessoal? Não posso. Por quê, prof? Porque você tem que parar, galera, e analisar as unidades de medida. Se em cima está mililitros, embaixo você tem que colocar em mililitros. Então, aqui você vai colocar 1000 mililitros. Então, agora você consegue fazer o seu X aqui. Então, a resposta vai ser 800, 10 vezes 80, 800, dividido por 2. Isso vai ser 400, o quê, prof? Miligramas do meu soluto. Então, se eu quiser passar isso aqui para gramas, o que eu tenho que fazer? Isso vai ser 0,4 gramas. Por quê, prof? O que você fez? A gente dividiu por 1000. Vim aqui e dividi por 1000, certo? Agora, o que eu tenho que fazer? Me perguntar, eu quero saber em gramas? Não, eu quero saber em mol. Então, que tipo de informação vai me dizer essa quantidade? Aqui, ó, gramas por mol, tá? A massa molar da cafeína. Então, como que a gente lê? A gente lê assim, ó, em 194 gramas do meu soluto, eu tenho quanto mol? Quanto de mol eu tenho? Em 1 mol. Em 0,4 eu vou ter gramas do meu soluto, eu vou ter X. Quando eu multiplico cruzado, X vai ser igual a 0,002 B. Galera, quando eu multiplico cruzado, eu encontro 0,002. O que? Esse X está aqui, ó. Então, é mol. E tudo que nós fizemos aqui está presente em quanto? Em 1 litro, tá? Nós achamos isso para 1 litro. Prof, olha só. Faz por fórmula? Faço. Vamos lá fazer por fórmula? Olha só. Como ficaria a fórmula? Então, molaridade é o quê? É a massa do meu soluto dividido pela massa molar vezes o meu
volume. Então, molaridade vai ser que ele quer saber, ó, mol por litro. É isso que ele perguntou. Então, o que, que a gente vai colocar aqui? 90 miligramas, eu tenho que entender de cafeína, que é o meu soluto. Posso colocar 90 miligramas, perdão, 80 miligramas? Não pode, prof. Aí eu pergunto para vocês, por quê? Porque aqui está em miligramas e aqui na massa molar está em gramas. Então, eu tenho que trabalhar sempre com a mesma unidade. Então, 80 miligramas eu tenho que converter para gramas. Então, eu tenho que pegar isso aqui e dividir por 1000. Posso cortar aqui com esses dois zeros. Quando eu fizer essa divisão, nós temos que é 0,08. Certo, pessoal? Duas casas. 1, 2 gramas do meu soluto. Então, aqui eu vou colocar 0,08 gramas, tá? Qual que é a massa molar que o exercício ofereceu de cafeína? 194 gramas por mol. Vezes. Eu tenho o volume em litros. Aqui, ó, do volume da solução está em ml. Eu tenho que converter para litros. Isso aqui é 0,2 litros. Então, eu venho e coloco aqui 0,2 litros. Quando eu faço essa operação, eu vou chegar no quê? No 0,002 mol por litro. Só você observar aqui, pessoal, em termos das unidades, que é importantíssimo, professor de física adora, corta aqui grama com grama, você obtém no final aí mol por litro. Resposta correta, alternativa B. Show de bola? Vamos fazer mais um para a gente treinar? Olha só, ele quer preparar uma solução de 100 mililitros, tá? De um determinado sal, e esse sal aqui, ó, esse sal de Epsom, com uma concentração 1 vezes 10 na menos 2 mol por litro. Basta dissolver em água para chegar nos 100 mililitros uma massa de MgSO4, né, que é a fórmula do teu sal, com 7 moléculas de água hidratando ele. Então, o que, que nós temos que fazer? Primeiro de tudo, ele quer saber qual é a massa, tá? Então, ó, basta dissolver, ele quer saber a massa. Como que eu vou fazer para proceder à resposta desse exercício? Primeiro de tudo, quais são as informações que ele deu? Tá? Ele forneceu uma concentração, vamos aprender a ler isso aqui, ó. Vamos ler juntos essa parte aqui. Então, ele forneceu 1 vezes 10 na menos 2 mol do sal em quanto? Em 1 litro de solução. Foi isso que ele forneceu, tá? Mas pergunto para você, tem 1 litro de solução, pessoal? Não tem. Qual que é a quantidade que nós temos? 100 mililitros. Então, eu vou colocar aqui 0,1 litros, prof, já para passar para litros. Show de bola. Coloquei aqui. Então, isso aqui é X. Quando eu multiplicar cruzado, eu vou obter esse valor como sendo 1,0 vezes 10 na menos 3 mol do sal. Então, essa é a quantidade em mol. Se a gente bater o olho, pessoal, olha aqui, ó, nas respostas, o que, que a gente observa? Que ele quer saber em gramas. Pergunto para vocês, esse é a resposta do exercício? Não é. Então, a gente tem que achar alguma relação que fale gramas e mol, para a gente caminhar para a resposta certa. Quem que é essa figurinha? Massa molar. Então, tá aqui, ó. Se a gente olhar, nós temos gramas e temos mol. Nós temos essa relação de massa e quantidade de matéria. Vamos fazer essa leitura? Como que a gente faz essa leitura aqui? Então, a gente lê que tem 247 gramas do sal, tá? Vou voltar aqui rapidinho. Nós temos 247 gramas do meu sal. E isso você tem em 1 mol. Agora, qual o valor que nós achamos anteriormente? 1 vezes 0 vezes 10 na menos 3 mol. Aquilo que eu quero encontrar, eu vou chamar de X. Então, vamos lá. Venho aqui, escolher uma outra canetinha, chamo de X.
pegar uma outra, que esse amarelinho aqui ficou terrível. Aí, o x vai ser quanto? Quando eu multiplicar cruzado, eu encontro a 0,247 gramas do meu sal. Tá? Prof, faz por fórmula? Tá? Faço. Só que antes de fazer por fórmula, nós sabemos que a resposta do exercício é a alternativa D, tá, pessoal? 0,247. Então, se a gente fizesse por fórmula, como que ficaria? Vamos lá, vamos junto. Sangue no olho aí, vai, bora lá. Então, o seguinte, ele quer achar a massa. Então, massa molar a gente tem. Então, molaridade é o número de mols pelo volume, tá? Então, nós vimos também, que a molaridade é a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Vamos lá. Eu tenho essa concentração mol por litro? Tenho. Quanto que vale? 1,0 vezes 10 na menos 2 mol por litro. M é o valor que eu quero achar. Vamos até colocar uma outra cor. M é o que eu quero achar. Show de bola. Eu tenho a massa molar do meu sal? Tenho, prof. Tá aqui, ó, 247 bombando para você naquele pique ali, ó, embaixo da tua fuça. E aí, eu tenho volume? Tenho. Só que aqui a gente tem que fazer um parênteses. Sempre o volume é em litros. E aqui ele colocou mililitros. Por isso que eu vou escrever 0,1 litros. Quando eu faço para descobrir a massa, vai ser quem? Vai ser 1,0 vezes 10 na menos 2 igual, tá? Igual não, né? A gente vai fazer vezes. Então, vamos lá. Aqui vai ser vezes, vou pegar uma canetinha, vai ser vezes 247 vezes 0,1. Esse valor que a gente obtém é a mesma coisa, 0,247 gramas do meu sal. Beleza? Então, com isso, a gente chega na mesma resposta, só que utilizando fórmula. Você já sabe a opinião do prof. Eu sempre vou partir de uma regra de 3. Mais simples, menos gastos de energia e só com o treinamento você vai ver que realmente memorizar a fórmula é desnecessário. Beleza, pessoal? Então, eu espero muito ter contribuído com o estudo de vocês. Molaridade, ó, casca grossa. Espero que agora se torne algo um pouco mais tranquilo, mais fácil. Bora resolver exercícios. Qualquer dúvida, só deixar aquele comentário. Beleza? Desejo a todos bons estudos e até mais!